Em Campina Grande, na Paraíba, 16 horas e 2 minutos. Em 5 segundos, será formada a Rede Nordeste. Informação, entretenimento e o melhor da nossa comunicação. 5, 4, 3, 2, 1. Rádio Pop, TV Nordestina, Portal Página 1 PB, Blog do Abílio e redes sociais. Todas a serviço do bom jornalismo. Dialogando com você. No ar Dialogando, um giro de notícias e bate-papo nas principais plataformas de comunicação, rádio, TV, portais e redes sociais. Dialogando, agora aqui na sua Pop Cariri e TV Nordestina, com Edson Pereira e Abílio José. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando a partir de agora na sua Rede Nordeste de Comunicação, que formada a partir da Rádio Pop Cariri FM 101.1, da TV Nordestina Canal 179, da Rede Brisanet de TVs, também Portal Página 1 PB e o blog do Abílio José. Eu sou Edson Pereira e até às 17 horas estaremos juntos com notícias, entrevista e muita opinião. Eu convido você para participar através do WhatsApp. A Pop Cariri FM está no WhatsApp 3201-8651. E também você participa e acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, tanto da Rádio Pop Cariri FM, como também da TV Nordestina. Vai lá no YouTube, @TV Nordestina Oficial, e também o YouTube da Pop Cariri. Estamos juntos e agora vamos com a opinião, porque a opinião aqui é no Ponto de Vista. Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, novamente desejo boa tarde e espero que vocês estejam bem nesta terça-feira, que é 10. Um terço do mês de março já foi. E agora, as águas de março que fizeram tanto barulho no início, parece que deram aquela arrefecida, mas a gente espera que ainda chova muito, principalmente onde se precisa, que são nas cabeceiras dos rios e lá possam encher os nossos mananciais. E eu vou falar de manancial para, a partir daí, falar das obras públicas, que tem um defeito muito grande no Brasil. As obras no Brasil, elas são muito personalizadas. Se eu sou o governo, ou eu sou um prefeito, ou eu sou o presidente da República, a obra que eu faço é minha, quando deveria ser de todos, do povo, do governo. Nós tivemos agora, semana passada, a queda de uma ponte ali perto de Mamanguape, na BR-101 que liga... perto de Santa Rita, me desculpem. Entre Santa Rita e Mamanguape, nós tivemos uma ponte que é acompanhada pelo DENIT e hoje eu me surpreendi com o vigor de uma cobrança de um jornalista de João Pessoa, exigindo inclusive a cabeça do presidente do DENIT, o Arnaldo Monteiro. E aí eu me vi pensando na seguinte questão: você já pensou se a gente pede a cabeça de todas as obras mal feitas, não concluídas nesse país, nós não teríamos guilhotina que desse conta, nem se você colocasse aquilo que se usa nos frigoríficos da vida quando se abate um boi para a venda. Obras no Brasil viraram sinônimo de personalidade. Essa obra fui eu que fiz. Se eu terminei, tá bom. Se eu concluí, tá bom. Se não concluí, ou não terminei, ou não prestou, é uma obra do governo. Mas se eu concluí, se ela prestou, é uma obra minha. Está errado. Nós precisamos urgentemente, eu espero inclusive, que os parlamentares deste país, que sejam eleitos
no próximo mês de outubro, para Brasília, a partir do ano que vem, que eles possam colocar uma lei que todas as obras iniciadas nesse país com o seu recurso, com o meu recurso, elas possam ser concluídas. E além disso, que elas sejam concluídas com a eficiência necessária para servir a população. Que utopia é isso? Não, nós precisamos de lei. Já que no Brasil se faz lei por tudo, nós precisamos entender que uma lei precisa ser criada para responsabilizar o cidadão que é responsável por uma obra e não a conclui, que é responsável por uma obra e ela não está dentro das especificidades e ela não seja de acordo com o que foi aprovado. A partir desse momento que tem assim uma lei que exige, inclusive, se ele tiver mandato que ele pague, se ele tiver CPF e ele deve ser condenado. Então, para pedir a cabeça de um, eu tenho que pedir a cabeça de todos. Devemos acabar com essa situação de que a nossa exigência, a nossa crítica, ela é seletiva. Não podemos ser seletivo quando se trata de serviço público. Ou se faz como tem que ser feito, ou simplesmente criticamos e cobramos que a justiça possa definitivamente dar uma resposta. Esse é meu ponto de vista. Dialogando, a informação que provoca reflexão, a conversa que traz diferentes visões. Está no ar, Dialogando, o espaço para ouvir, pensar e compreender o que acontece no Brasil e no mundo. Muito bem, estamos de volta e você quem acompanha pelas redes sociais, pela TV Nordestina, já está vendo que a nossa entrevistada de hoje já se encontra aqui nos estúdios, a vereadora campinense, jornalista Valéria Assunção, que atendendo o nosso convite, vem ao programa pela primeira vez para participar deste bate-papo que nós fazemos todas as tardes aqui pela Rádio Pop Cariri, pela TV Nordestina e pela Rede Nordeste, que envolve o portal Página 1, blog do Abílio e as redes sociais. Muito boa tarde, vereadora, prazer recebê-la e mais do que conhecida em toda a Paraíba e todo o Brasil pela profissão de jornalista que exerceu enquanto está afastada, exerceu tão bem sendo jornalista principalmente do Sistema Globo através da TV Paraíba. Prazer recebê-la. Eu já faço a primeira pergunta. Existe uma diferença muito grande em aparecer para o cidadão como jornalista e como vereadora? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Que bom estar aqui para a gente dialogar, né? Discutir ideias, você falava agora há pouco, trazer opiniões também, fazer a sociedade refletir, né, sobre a política, sobre o papel do político, no meu caso, como parlamentar. Cumprimentar a querida Naomi, que está aqui conosco na técnica, e já saudá-la, né, pelo mês das mulheres, e saudar todas as mulheres, todos os ouvintes e as mulheres que nos escutam nessa tarde. Olha, como eu tenho dito, todas as entrevistas que dei, é uma virada de chave. Há uma diferença assim gigantesca, né, entre vocês. São dois microfones, mas são dois microfones com papéis diferentes, embora com objetivos que se convergem, né? Convergem, que é defender o direito do povo. A imprensa, o jornalismo, como eu atuava, como repórter, como âncora de rádio, a gente trazia as demandas da população. A gente era o canal, o meio, o veículo para essa população ter voz e para que as autoridades, o poder público, ouvissem. Hoje eu estou enquanto poder público, poder legislativo municipal. Só que levando essas demandas para o microfone da tribuna, para cobrar de quem tem a obrigação de executar as políticas públicas, que é o executivo, no caso, a prefeitura, o prefeito de Campina Grande.
Então, é o papel que, inclusive, assim, me ajuda bastante o fato de ter sido, né, ter atuado muito tempo na imprensa como jornalista, porque essa comunicação e essa, como é que eu posso dizer, essa habilidade que a gente desenvolve de ouvir, de entender, de questionar, né, quando a gente está nesse papel aí como imprensa, também me serve como vereadora. Então, a partir das demandas, dessa escuta, dessas visitas, desse olhar que o jornalismo me deu também, eu trago essas pautas para o Legislativo. São funções distintas, com propósitos parecidos e com responsabilidades também diferentes. Você ancorou um programa jornalístico na antiga CBN de Campina Grande e você sempre teve uma defesa como cidadã da pauta em defesa dos direitos dos animais. Inclusive, foi essa pauta que lhe fez chegar à Câmara para uma tribuna livre e despertar o cidadão campinense para Valéria Assunção e para levá-la à condição de ser lembrada e depois eleita como vereadora de Campina Grande. Mas você tem outras pautas e você chegou com outro respaldo dentro da Câmara Municipal, principalmente com a bandeira em defesa do direito das mulheres, né? Pois é, Edson, você fez aí uma retrospectiva de um pouco, né, do que me levou a hoje estar na política, né, a ocupar uma das 23 cadeiras da Casa de Félix Araújo. Porque quem já me acompanhava sabia dessa minha luta pela causa animal. E talvez isso tenha sido o diferencial, porque, infelizmente, essa bandeira ela é muito utilizada na política. Então, quem já me acompanhava nas redes sociais, na TV, na própria CBN, via que eu levava essas pautas sempre. Seja numa reportagem, numa entrevista, numa matéria, para despertar a informação, das pessoas entenderem que os animais, que existe lei de maus tratos, inspirar pessoas a fazer o bem. Então, sempre assim eu busquei isso no meu dia a dia de jornalismo. Até os colegas brincavam, meu Deus, pauta de animal já sei, Valéria, ela vai fazer. Então, tinha muito isso, porque era muito natural e muito autêntico de minha parte. E eu já fazia essas ações paralelas, para além da imprensa. Como protetora, como voluntária, criamos grupo, criamos projeto, que a gente não chama de ONG, mas um projeto, né, de ajuda, de eventos de adoção, de resgate na medida do possível de alguns animais de rua. E tudo isso me trouxe a usar o microfone para cobrar. Só que naquele momento, e aí eu vou voltar à tua primeira pergunta, naquele momento eu usava o microfone da emissora para fazer essas cobranças. E usava minhas redes sociais para dizer, olha, prefeito, a causa animal precisa ser ouvida. As pessoas estão padecendo junto com os animais. Por quê? Porque são várias famílias que acolhem essas dezenas de animais de rua em Campina. E o que a prefeitura está fazendo para ajudar essas pessoas que nem a obrigação tem de fazer, o que é a obrigação do poder público? Então, de uma forma bem resumida, foi o que me levou, né, àquela história que todos já conhecem, de haver uma posterior demissão, após toda essa repercussão nas redes sociais, que me levou à tribuna da Câmara, enquanto ativista, que fiz a mesma cobrança lá no Legislativo, numa sessão, numa audiência pública do colega Olímpio Oliveira, na época, que também trouxe essa pauta lá. E tudo isso gerou na sociedade esse sentimento de revolta. Ela está lutando por uma causa justa. Campina precisa, os zoonoses precisam de uma reforma, os animais precisam ser resgatados, tem que ter um hospital veterinário, não dá para o protetor botar isso nas costas dele, é a obrigação do município. O que o prefeito está fazendo? Então, vi até a Câmara, como posso dizer, fui levada à condição, né, por toda essa circunstância, convidada, refleti, aceitei, me filiei, me candidatei e ganhei. Hoje estou na Câmara, defendendo essa pauta, continuo cobrando, tem sido uma bandeira assim que eu não vou deixar de lutar nunca, mas não é só ela. Então, dentre os projetos que a gente tem... grande diferencial, porque muitas vezes se prende a uma pauta só e termina muito repetitivo. Sim. E você pode cair nesse círculo vicioso que termina criando má condições de você até se reeleger. Então você precisa muitas vezes se desgrudar desta pauta, não deixando ela de lado, mas precisa ocupar outros espaços. Exatamente, porque existem outros problemas também.
Por que eu defendo a bandeira da causa animal? E eu volto a dizer aqui, só para alinhar esse pensamento seu, porque nessa área nada foi feito até agora. Se nada foi feito, está muito atrás das demais. Se não tem nenhuma política pública que dê assistência na saúde humana, bom ou mal, tem. Né? Na educação, tá bom? Tá não, precisa melhorar, precisa, mas tem alguma coisa? No social, e na causa animal não tem nada. Então, a gente está lutando do zero, a política nova, é um olhar novo. Então, a gente tem que realmente estar sempre falando e lembrando disso. Mas, para além disso, a gente está elaborando projetos. Temos, inclusive, eu vou dar aqui um balanço de 2025, porque 26 a gente está no processo legislativo de novos projetos, mas tem muita coisa que ficou do ano passado, que nem sequer foi votada ainda. A gente está na expectativa, né, das próximas sessões ser colocado para a ordem do dia. Então, assim, eu elaborei cerca de 20 projetos, fora requerimentos, moções de aplausos e aquelas outras atividades parlamentares, audiências públicas, projetos, eu tenho uns projetos de lei. E aí que, para a população, eu tenho dito, o que importa não é a quantidade. Eu acho que muita gente vai concordar comigo. Vale muito mais um projeto que vai trazer um benefício realmente concreto para aquela sociedade, para aquele segmento, para aquele bairro, para aquela rua, ou eu protocolar dezenas de projetos. Porque, assim, não é demérito protocolar muitos projetos, mas a gente pensa também na execução. Se os poucos projetos que a gente protocola estão tendo dificuldade, primeiro, na aprovação, segundo, na sanção do prefeito, e terceiro, que é a execução da lei, ela sair do papel, imagine se eu protocolar aí dezenas. Então, eu estou batendo naquilo que realmente eu considero como foco importante. E aí, desses projetos aqui, dos 20, apenas 4 viraram lei. Eu vou recapitular aqui, que é o Banco de Ideias, que é uma sugestão simples, né? De que a população participe. É um orçamento participativo, só que na internet, no celular, que todo mundo pode sugerir. Eu estou na minha rua, eu entendo que a secretaria, os órgãos públicos, não têm como estar em todos os lugares para entender todas as demandas. Faz um orçamento participativo nesse sentido de ouvir, dessa escuta, mas ela é ali, temporal. E, nesse caso, seria utilizando uma ferramenta muito que hoje toda pessoa tem, né, da criança ao idoso, que é o celular e o acesso à internet, pelo menos a grande maioria. Para que, através do próprio sistema da prefeitura, disponibilize um espaço para as pessoas dizerem, olha, aqui na minha rua está faltando isso. Uma ouvidoria de forma digital. Né? Não seria... Você passa a ouvir o cidadão diretamente, sim, sai de um problema que, na minha concepção, está virando em todo o Brasil esses orçamentos participativos, que são as pseudo-lideranças, que muitas vezes utilizam aquela participação exatamente para barganhar politicamente, e aí você tira diretamente, a prefeitura com o cidadão contribuinte. Um canal direto. Um canal direto, fácil, acessível, que a população possa chegar a dizer, que inclusive nos procura para isso, aqui na minha rua tem um mato para capinar, tem um quebra-mola para colocar, tem uma situação aqui de céu aberto, de pavimentação, enfim, de infraestrutura. Né? Tem uma luz, um poste de luz para trocar, uma luz no poste para trocar. Então, isso vai lá. E, assim, são ideias, são reclamações, são sugestões, é um espaço para a comunidade dizer o que está faltando. E isso foi implementado, sancionado, porém, aquilo que a gente sempre diz, é preciso ser executado. A minha parte eu fiz. Pensei na ideia, ouvi a população, coloquei no papel, defendi na tribuna, os colegas aprovaram, porque precisa da aprovação da maioria. Chegou na mesa do prefeito, ele sancionou, e agora? E agora, para ele, o melhor que tem é colocar isso para funcionar. É executar. Porque ele mesmo pode acompanhar. Exatamente. Ele vai ter, inclusive, uma forma de ter dados, estatísticas, coisas que a secretaria não teria braço suficiente para receber. Que, inclusive, é o papel da imprensa. Vocês fazem isso muito bem, que é, através do WhatsApp, receber a reclamação da população. E aí o outro é o mês do idoso. A gente instituiu um calendário como o mês de outubro, o mês de conscientização das políticas para o idoso.
é um outro segmento que eu tenho tido um olhar diferenciado por entender que as pessoas idosas, que são aquelas pessoas que trabalharam sua vida inteira, colaboraram com a Previdência, deram o seu melhor, seja em qual for a área de atuação, estão aposentadas e a maioria de baixa renda, não tem acesso a serviços, a lazer, a ações públicas, e estão ociosas, e que precisam desse olhar também do poder público. Muitas delas não são mais obrigadas a votar, mas deveriam ser enxergadas pelo valor que tem, não pelo valor do voto. Então, esse mês de abril, de outubro, ele é simbólico, mas no intuito de dizer, prefeitura, crie políticas públicas para essa classe, veja o que é que está faltando, que tipo de assistência os idosos estão tendo em Campina Grande. Então, é mais nesse sentido. Há uma outra que agora é para a causa animal, para veja que eu tenho políticas para a causa animal, mas eu penso na sociedade como um todo, que também foi sancionada, né, virou lei, que cria regras de conduta para tutores de animais de grande porte, para evitar o quê? O acidente, o ataque. Que aquele animal de grande porte, aquele cão que está sendo conduzido em via pública, sem coleira, sem guia guia curta de proteção, ele vem atacar um outro animal, uma criança, um idoso, colocando em risco a própria vida e de outras pessoas e outros animais, porque o animal não tem culpa, mas é preciso se criar regra. Quantos casos a gente não já viu aqui em Campina? Então, cria essa obrigatoriedade dos tutores terem a condução responsável pelos seus animais de grande porte, porque são potencialmente mais ofensivos, né, quando atacam. A obrigação das clínicas, pet shops e hospitais veterinários que cuidam que prestam serviço na área veterinária pet, comunicarem às autoridades de segurança pública, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, seja qual for o órgão responsável pela segurança pública, sintomas, suspeitas de maus tratos. Você já viu casos de crianças em hospitais que o pai chega dizendo que caiu da cama? Muito. E aí agora, o médico dá o laudo. E agora, inclusive, eu chamo a atenção. Essa semana teve mais casos de quedas da mesma altura, da altura do chão, do que acidentes de motos. Já há alguns dias vem isso. Tem muita gente caindo aí e a gente sabe que não são quedas normais. Então, só para que fiquem em alerta. Então, se acontecem com crianças, aí você imagina com os animais, né? Que nem verbalizar conseguem, que não podem falar, que não podem externar o que estão sofrendo. Mas é que muitas vezes são negligenciados pelos seus tutores por uma ausência até de cuidado, né, básico, e que quando chegam para serem atendidos, o veterinário percebe que houve ali uma ausência, que houve ali uma falha, que pode ser caracterizada como maus tratos. É uma forma da sociedade se juntar nessa política de proteção e bem-estar dos animais. Todos, né? Então, assim, é para defender, é para proteger mesmo. E, claro, ele vai estar subsidiado com o quê? Com o laudo médico veterinário, que ele vai dizer à autoridade policial que aquele animal foi vítima de maus tratos. Só recapitulando aqui, porque a gente estava fazendo aqui um panorama mais geral dos projetos, eu dei para você aqui esse resumo parcial, mas são 6 sancionados, 4 para sanção ainda, que, assim, porque qual a diferença? Quando é aprovado, ele vai para o gabinete do prefeito, para a procuradoria do município, né, que vê a questão legal, se bem que essa parte legal, ela já é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, para um projeto que seja inconstitucional não ser colocado para votação. Então, chega na mesa do prefeito só por questões políticas, para ele atestar ou não. Então, tem projetos ainda aguardando sanção, que já foram aprovados pelo Legislativo, mas que não foram apreciados pelo Poder Executivo. E no total, são 37 projetos, está aqui meu assessor para não me deixar mentir, fora requerimentos. Requerimentos, moções e tal. E aí, tem uma produção legislativa nova que a gente está se debruçando esse ano, mas eu queria destacar que você me perguntou também sobre a questão das mulheres. Eu acabei meio que fazendo um balanço aqui do que já era lei, que eu acho importante, para a população entender, já é lei. A gente já pode cobrar. Já pode cobrar da prefeitura. Eu, como vereadora, tenho cobrado, mas a própria população pode cobrar. Quando se deparar com uma situação que a lei pode ser cobertada. Mas aí, até aproveitando esse gancho, né, do mês das mulheres, de que é outra bandeira minha também, de defender essa pauta, nós temos aqui alguns projetos que ainda serão apreciados, né, na Câmara,
e que eu acho uma muito importante. A gente tem falado tanto nesse mês de março sobre a violência, né? A violência doméstica, a Lei Maria da Penha. 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. É assim, algo... Vítimas de feminicídio, não é o assassinato, é o feminicídio. E muitas delas são mães que vivem ali numa situação de opressão, de violência, e que precisam de um apoio e que, às vezes, até se submetem a certos relacionamentos em virtude, né, dos filhos, né, da condição financeira, que isso a gente já sabe, não é segredo para todo mundo, não é segredo para ninguém. Mas eu pensei nessa mãe, que às vezes ela está ali numa lei sob custódia, sob proteção da Lei Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha, às vezes tem uma medida protetiva. E aí o que é que acontece? Ela precisa se mudar. E ela precisa se mudar por uma questão de proteção, de vida. Ela corre risco de vida, ela é ameaçada, ela está sob proteção, mas ela tem filhos que estão em idade escolar. E esse projeto, ele vem para garantir a prioridade da matrícula desses filhos, que eles sejam transferidos a qualquer tempo, a qualquer hora, para qualquer escola da rede municipal de Campina Grande, com a garantia dessa matrícula, dessa mãe, que tá sendo vítima de violência doméstica, para que esses filhos, para que não seja impedimento dela procurar proteção, precisar se mudar. Então, esse projeto, ele vem para isso, né, para dar essa garantia. A mãe não ter, dessa política pública, ela vai ter direito por lei, que o município, por mais que ele garanta a matrícula de todos, isso aqui virando lei é um direito dela, inclusive ela pode solicitar essa vaga, independente da quantidade de vagas que tenha na escola, porque a lei vai garantir que o município dê esse suporte para ela. Ô Valéria, eu vou aqui apelar à jornalista, que nós temos um grande problema da gente ter sempre um faro investigativo. Uhum. Todo tipo de lei já foi criado. Muitas. A partir do momento da Maria da Penha, para atingir a proteção, principalmente às mulheres. E vocês têm a percepção que eu tenho de que aumentou a violência contra a mulher, mesmo com tanto caminho para protegê-la? Olha, ou apenas deu vazão ao que já acontecia? Eu acho que pode ter esse reflexo, porque se a gente olhar bem atrás, até pouco tempo, digamos assim, no passado recente, o machismo, as próprias leis, elas não protegiam a mulher. Então, assim, o patriarcado, o homem, você sabe que teve a época que a traição era um argumento para matar. Isso. E que a sociedade aceitava isso porque existiu a honra masculina. Então, veja que a gente vem lutando contra o machismo arraigado na nossa cultura, na nossa sociedade há muito tempo. Então, o que havia era o cerceamento dessa voz, era a opressão, era o silêncio. Então, não existia menos no passado. Só existia menos mulheres que que não denunciavam, que não buscavam. E, por outro lado, não evoluímos nesse lado, apesar, né, das conquistas das mulheres, do direito ao voto, do direito a ser candidata, a ocupar qualquer cargo político, que é uma conquista, do direito a trabalhar, que também as mulheres não podiam trabalhar, enfim, do direito à liberdade de expressão e tudo mais. Apesar de todas essas conquistas, eu acho que a gente não evoluiu foi nessa cultura machista, que mesmo na era de internet, mesmo na era da modernização, do liberalismo, se fala tanto em liberdade, em direitos, né? E ainda a gente tem uma cultura, uma sociedade tão machista. Homens que ainda são educados, ou que ainda são forjados numa sociedade hipócrita, de certo modo, que prega a liberdade, mas muitos desses homens, como você mesmo falou, se acham no direito de, inclusive, culpabilizar a vítima. Porque estava num determinado local, numa festa, porque se separou e estava com outro companheiro e o ex assassinou, porque estava com uma determinada roupa, porque estava dançando uma determinada música. Então veja que é cultural. Não é só a lei e a proteção. A gente precisa... E nós precisamos, e aí eu coloco-me como homem, porque o homem de bem, ele paga pelo erro
do machista, do hipócrita, do criminoso, a gente termina pagando. E eu sou revoltado com isso. Porque eu sou pai de mulher, sou casado com mulher, sou irmão de mulher e sou filho de mulher. E nós pagamos porque nós precisamos educar as gerações. De que a igualdade, ela precisa ser completa. Não só no papel. E a igualdade, ela não pode acabar quando o meu direito prevalece sobre o seu direito. O direito tem que ser igual. Acabou. Eu vou aproveitar esse gancho, eu vou a um rápido intervalo, porque depois eu tenho que falar de política com Valéria, porque ela não pode sair daqui sem falar o que ela vai fazer em 2026, já que o convite já chegou, as condições estão passando. O cavalo passou selado em 24 e está voltando em 26. Vamos ao intervalo. Dialogando, a informação que provoca reflexão, a conversa que traz diferentes visões. Está no ar, Dialogando, o espaço para ouvir, pensar e compreender o que acontece no Brasil e no mundo. Quer se manter bem informado? Acesse www.pagina1pb.com.br. A informação com credibilidade. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid. E eu sou Alisson Bezerra. De segunda a sexta, nós temos um encontro marcado às 6 da noite, na Hora H, aqui na Rádio Pop FM. Entrevistas, opinião, análises E uma grande equipe para deixar você bem informado com as notícias do dia inteiro em 1 hora. A hora mais esperada do rádio paraibano. Para quem gosta de jornalismo de verdade. Esperamos você. Hora H! Bastidores da Notícia. De segunda a sexta às 17 horas, na Pop Cariri FM tem informação de verdade, análise firme e tudo o que acontece nos bastidores da política da Paraíba e do Brasil. Bastidores da Notícia. Os fatos que movimentam o poder, as articulações que ninguém vê e, claro, todas as notícias que chegam em forma de bomba. Bastidores da Notícia. Só na Pop Cariri FM. Ele marcou época no rádio da Paraíba. Agora está de volta, mais moderno, mais ágil e mais conectado. Blog do Márcio Rangel apresenta Jornal de Verdade. Com Márcio Rangel e equipe, o jornalismo feito com ética, paixão e credibilidade. Todo sábado, às 9 da manhã, você acompanha Jornal de Verdade. A informação em quem você confia. Quer se manter bem informado? Acesse www.pagina1pb.com.br. A informação com credibilidade. Opinião, análise e boas conversas. Dialogando. Entrevistas que informam e inspiram. De segunda a sexta a partir das 16 horas. No seu canal de notícias preferido. Horas e 36 minutos, Naomi. 4 horas e 36 minutos, estamos de volta. Eu tenho que pegar esse time, que tem sempre a minha chamada, né? Porque eu digo até a hora antes de chamar meu nome. Aí eu tenho que aprender. Não é aprender, é me lembrar. Muito bem, mandar um abraço a Carlos lá do gabinete da vereadora Ivonete Ludogério. Disse, ó, eu escuto todo dia, toda tarde. Beleza. Então um abraço a você. Um abraço também a Lenildo, a Max Silva, está acompanhando aqui. Também um abraço ao César do portal Zona Leste, está acompanhando. Beleza, tranquilo, um abraço a você. Fábio Leal está aqui conosco, um abraço também. Está mandando um abraço aqui o João Paulo. João Paulo, que é inclusive do Cred Amigo. Ele disse, depois eu queria, se você pudesse, uma entrevista com o pessoal. Eu faço, não tem problema não.
Eu faço entrevista com todo mundo e aqui não tem esse negócio de cobrar antes não, viu? Não existe essa coisa aqui não. É interesse do povo, a gente chama. Um abraço a você, João Paulo. E o Crédito Amigo é interessante, porque o Crédito Amigo tem salvo muita gente em termos de microempreendedor, viu? Eu recomendo, inclusive, quem não conhece o Crédito Amigo, vá no Banco do Nordeste. Olha, Banco do Nordeste, patrocina aqui, viu? Ó, bem pouquinha coisa. E até presidido pelo ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Mas você pode acompanhar, Roberto Guzmão, um abraço. Você pode ir lá no Banco do Nordeste, tem um Crédito Amigo. O Banco Santander também tem uma espécie de Crédito Amigo. E divide, forma grupos, é importante. Depois eu trago para vocês aprenderem. Olha, 4 horas e 37 minutos, eu estou com a vereadora Valéria Assunção. Inclusive, Valéria, eu quero lhe pedir desculpas públicas, porque eu só colocava Valéria com V e com VW, com W. Obrigada. Tá entendendo? E a gente já virou um toque meu, porque tem outra Valéria lá na Câmara, tem a Valéria Aragão, e ainda tem eu mando um abraço. E aí o que colega. Acontece? Um W, e aí a gente tem que corrigir, porque realmente nome próprio a gente tem que fazer do jeito que ele tem que ser escrito. Valéria, o cavalo passou selado, como eu contei a história, ela usou a tribuna defendendo uma causa, fez uma cobrança na hora certa, foi lembrada na hora certa, chegou na Câmara, representa várias causas, várias questões, o mandato está chegando. Mas agora, Valéria, que era uma das principais cabos eleitorais do ex-prefeitável John Bezerra, e depois, não vou aqui estar conversando, John Bezerra rompeu com um grupo, tá no outro, Johnny não agradou nem lá nem cá, Johnny se acabou politicamente na minha percepção, mas tinha em Valéria Assunção a proposta de apoio para deputado federal, era uma das principais cabos eleitorais do deputado. O PSB lhe chama, através do governador João Azevedo, que é o presidente estadual, e diz: o cavalo vai passar selado. Você está sendo convidada para ser candidata a deputada federal com a base do PSB, que está formando, inclusive, um grupo para concorrer. Valéria, está pensando, já pensou? E como foi esse imbróglio todo para novamente você ter um cavalo que está vindo aí, passando e passando com força? Olha, assim, uma decisão bem difícil, sabe, Edson? Não é fácil, porque é um convite do governador, do presidente do partido, da legenda estadual da qual eu faço parte, que tem uma gestão aí muito consolidada através de obras, ações, e os números, né, falam por si só. Então, assim, é um excelente cabo eleitoral para qualquer candidato. Claro. Só que existem questões de projetos pessoais envolvidos, né? Eu faço parte do grupo, sou da legenda, sou inclusive do diretório municipal. Mas eu preciso analisar o meu projeto, o que eu construí, o que eu posso construir daqui para frente, e analisar, porque cada mandato tem uma história e tem uma peculiaridade. E eu falo assim, que o meu público eleitor, meu eleitorado, é um eleitorado que me escolheu por toda essa circunstância, por defender, por acreditar no meu projeto, no que eu defendo, mas eu acredito também por saber que eu tenho um propósito na Câmara. E não é só da Câmara alçar um novo degrau para um legislativo estadual, porque é muito natural, né? Muito natural. Tem gente que no primeiro mandato já faz isso, e aí é o que eu digo, cada mandato tem sua peculiaridade, sua história. Mas essas pessoas que me acompanham, e eu mesmo tenho esse entendimento, que foi o que eu disse ao governador, que eu preciso primeiro amadurecer, trabalhar, prestar serviço, honrar os votos que eu tenho, que eu recebi. Tu achas? 3.446 votos de confiança. Certo, mas tu acha que esse momento pode se repetir com a facilidade que está caindo no teu colo de um presidente estadual de um partido, um governador que é presidente estadual, chama, diz a estrutura do PSB, além de tudo, tem as questões da legenda para a mulher, exato, que os partidos precisam. Sim. E que, claro, você saiu de uma campanha há um ano e pouco e a gente sabe o desgaste
financeiro, físico, de estrutura de família, de tudo. Mas tu acha que tem possibilidade de outra... Não estou mais nem me sentindo numa entrevista. Eu estou me sentindo aqui conversando com um colega. De outra chance dessa, que tá me tão rápida, que lhe dará, inclusive, possibilidade de refletir todos os tuas pautas para um estado todo, com as condições que estão sendo lhe oferecidas. Além de sua ligação com o candidato a governador Lucas Ribeiro, que você foi uma das maiores defensoras da candidatura dele. Sim. Quando se falava em disputa entre A e B, você já estava do lado do vice-governador Lucas Ribeiro. Porque Lucas é a continuidade do projeto de João. Isso. O que deu certo, o que está dando certo, o que precisa continuar e melhorar, claro. Toda gestão tem sempre aquilo, o que aperfeiçoar. É porque, assim, esse cavalo, ele está selado, mas, de repente, não é o meu momento, e eu digo a você por quê, porque, assim, eu entendo que a campanha para federal é uma campanha maior, mais robusta. Isso. Então, assim, é uma vitrine? Sem dúvida alguma é uma vitrine. É a possibilidade de mostrar para a Paraíba quem sou eu, né, com espaços de guia eleitoral, com toda a estrutura que o partido dá para você percorrer as cidades, para você distribuir o seu material de campanha, para você dizer o que você pode fazer do ponto de vista estadualizado, mas eu volto a dizer, eu ainda não fiz o que eu queria fazer em Campina. Então, eu não me sinto na condição, não é nem questão de estar preparado ou não, mas eu não me sinto na condição de alçar novos voos, se aqui eu ainda preciso dar resultado daquilo que eu me proponho a fazer, do que eu preciso, o que eu quero fazer. Em todas as Sem a figura de Johnny. Da causa animal. Sem a figura de Johnny, que teve quase 100 mil votos pela oposição em 2024. Sem a figura de Johnny no grupo. Está aberta a figura de quem comandará o projeto em 28. Valéria disputando 26. Não poderia também se cacifar para ser a cabeça desse projeto em 28? Já tocaram nisso com você, não? Eu acredito que são construções. É provável que alguém tenha feito o mesmo raciocínio com você. O próprio PSB tenha entendido, né? E houve conversa, sim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas houve conversa, sim, com os dirigentes, além de João, com outros membros, né, do PSB, desse entendimento, de que eu tenho esse posicionamento aqui de oposição, mas não é só de bancada de oposição, mas de oposição a um projeto político. Ao projeto político de quem está no poder. De quem está no poder, representando a população que não aguenta mais essa gestão, que está, assim, buscando alternativas. E eu entendo que a minha fala, a minha presença na política, o meu espaço, né, o espaço que eu venho conquistando, ele leva, né, ao PSB também enxergar isso. Eu acredito que sim, não foi assim, algo que foi ventilado nesse aspecto, como você está falando, mas de forma muito natural, porque é um caminho político, né, que se faz. Porque se você observar, a oposição ficou órfã de uma liderança. Não que não tenha, eu estou dizendo daquele que disputou, aquele que carregou com ele todo o grupo. Mas você, Jô Oliveira, Anderson Pila, são as três figuras que vêm dando uma condução à oposição, se destacando, que podem encampar a bandeira da oposição ao grupo Cunha Lima, que está no poder. Eu digo isso porque a ida de Johnny para o lado de Cícero, ele beneficiou principalmente Bruno Cunha Lima, que teria dificuldade em explicar que está rachando com o grupo para ir apoiar Efraim Filho, o grupo está indo para Cícero, porque a ida de Johnny para Cícero, não, eu não vou para o mesmo canto, você fica aí, eu vou para o meu partido, vou. E deu a Bruno a tranquilidade de dizer, não, eu estou com Efraim, o meu adversário foi para lá, eu estou aqui. Mas a oposição que está com Lucas, que foi quem conduziu o processo, está sem a figura 28 até agora, né? Mas é aquela coisa, tem vários nomes aí, como você mesmo citou, na política, no Legislativo Campinense, que não só do PSB, né, de outros partidos,
Eu considero hoje a bancada de oposição uma bancada muito forte. Muito forte, tem. Né, de pessoas Valéria Aragão, tem pessoas Tertuliano, que têm Rostan. representatividade em Campina Grande, tem bandeiras, tem uma história na política. Então, se a gente for pensar, até antes da eleição, Johnny era uma pessoa desconhecida na política. Ele era o quê? O secretário de saúde, teve uma ascensão, né, em virtude dos programas de governo que foram implementados, e ganhou essa notoriedade. Mas ele não existia na política. Então, a gente está em 26 para 28. Se personagens políticos... Assim, é rápido, né, não? Você já tem 1 ano e quantos meses de mandato? E contando. Né? 2 anos de uma tribuna que você participou. Passa assim. Mas o que eu quero dizer é que se a gente tomar como base que até antes da campanha Johnny não era um nome na política, e ele foi, né, chegou a ter essa projeção toda, essa notoriedade toda, nada impede que qualquer um de nós da política da oposição também venha galgar isso, crescer, ganhar projeção e, claro, com o entendimento dos partidos, né, da base, ver qual que seria esse melhor nome para 28, quem estaria mais cotado. Inclusive com o apelo feminino. Também, por que não? Vocês representam hoje as mulheres na Câmara Municipal, vocês são 1/3. Sim. Aliás, mais do que 1/3, porque são 23 vereadoras, são 8. São 8 vereadoras. Se fosse 24, seria exatamente 1/3. E aí, me parece que Campina Grande, ela começa a pensar, porque Cosete herdou a prefeitura, ela não disputou. Mas parece que Campina Grande começa a pensar na figura feminina. Eu destaco isso porque você tem uma Carol Gomes que se destaca, tem uma Fabiana Gomes que se destaca. As 8 mulheres que estão ali na Câmara são independentes, têm bandeiras muitas vezes diferentes, mas têm aparecido com muita força. Tem tido posicionamento. E tem refletido isso na comunidade, tem tido esse feedback, né? E a gente vê muito isso pelas redes sociais, da própria população. E isso aumenta a responsabilidade, e aqui eu quero... Claro, eu sou muito desse tipo, muitas vezes eu termino debatendo com o meu entrevistado, mas é o seguinte, você não se deslumbrar para dizer, eu sou candidata não, calma, peraí, eu tenho coisas a fazer, se essas coisas não forem atrapalhadas, eu sou, se não, eu não sou, é isso que você decidiu. Na verdade, assim, eu já decidi. Já decidiu que não é? Já decidi, agradeci muito o convite. Mas eu entendo que isso é um projeto e que passa por um planejamento que não houve, sabe? O planejamento, a gente sabe que você sai de uma eleição já pensando em outra, porque você tem projeções, você tem projetos a curto, médio e longo prazo. Então, eu não fiz essa projeção quando eu me elegi, quando eu assumi a Câmara ano passado. Ao contrário de alguns colegas que já estavam desde o ano passado trabalhando isso, não só do ponto de vista de ações, né, mas também de articulações. E já escolheu seus candidatos, estadual e federal? Estou em processo ainda de negociação. Com o estadual também? Não, o estadual já fechei, já fiz anúncio e tudo, desde o ano passado. Eu estou sem saber. É Diego Tavares. Sim, Diego Tavares, espera aí. Diego Tavares é o suplente de senador de Daniela Ribeiro. Exato. É o primeiro suplente, Isso. Inclusive, tende a assumir ainda esse ano o mandato, né? Isso. Ele é candidato. Federal... Tem aí várias opções que você está... Tem uma conversa bem adiantada, a gente está ainda aguardando aí um momento de fazer esse anúncio, mas está bem adiantado. O resto da chapa toda fechada? Ainda não tem, assim, todos fechados, né? Claro que, obviamente, Lucas, sem dúvida, porque, como eu falei, a continuidade do projeto da gestão da qual eu acompanho, né? Enfim, faço parte enquanto grupo político, né? Do próprio senador João. E ainda estou nessa negociação com o segundo senador e também com o federal. Valéria, você tem muita sinceridade em dizer as coisas. Você poderia aqui dizer, não, eu estou fechado com a chapa, já não falar mais nada, mas eu estou ouvindo o segundo candidato ao Senado. Isso. E me parece que o grupo está ouvindo ainda, não tomou essa decisão ainda, não fecharam ainda totalmente, né? O grupo está ouvindo. Com o Nabor. O grupo todo da oposição em Campina... me parece que ainda não fechou totalmente, ainda precisa Nabor dançar um forrozinho em Campina, né?
mais ou menos. Eu posso falar, é aquela história, né? Eu acho que cada mandato tem... porque eu já conversei com vários outros, vereadores... né? Você está fazendo essa leitura, e né? eles estão... Não, eu ainda vou conversar. Exatamente. Eu estou nesse mesmo processo, porque assim, é claro que você tem uma chapa majoritária, né, tem um grupo, mas embora você faça parte, né, dessa composição, mas tem que haver esse diálogo com cada ente, né, com cada candidato. Então, assim, não houve ainda essa conversa, mas eu entendo também que as eleições, né, tem um tempo ainda a ser percorrido e tudo tem o seu tempo. Claro que isso vai acontecer uma hora ou outra e a gente vai sentar para conversar e eu vou anunciar de que forma, porque assim... É importante entender também, nessa conversa, qual que é o projeto, o que é que você pode trazer para Campina, o que é que eu posso trazer, né, inclusive para a minha bandeira. Eu tenho dito, me perguntaram, Valéria, o que é que precisa para conquistar o seu apoio? Eu digo que eu preciso de ação. Claro. Eu preciso de pessoas que me ajudem, porque como vereadora de oposição, a gente já tem dificuldade de conseguir um simples quebra-mola, quando você bota um requerimento para a prefeitura, que o prefeito não atende, o prefeito não responde, as secretarias não dão nem retorno a esse pedido. Então, assim, a gente não consegue dar uma resposta à população em praticamente nada, porque a gestão não abre as portas para a gente fazer esses encaminhamentos, que são legítimos. A população nos procura, a gente procura o executivo, né? Somos vereadores, não somos deputados. Então, já não temos as emendas, que seria uma outra forma de ajudar o vereador a trabalhar, a destinar aquelas associações que nos procuram pedindo ajuda, as próprias ONGs da causa animal, poderia ajudar se a gente tivesse as emendas. Então, uma outra forma de você também fortalecer seu mandato é isso, através de apoios. Porque quando essa pessoa ascender a política, seja o Congresso em Brasília, seja a Assembleia na Paraíba, a gente vai cobrar, olha, emenda para cá, ações para esse projeto. Me ajude nisso aqui, estou com esse projeto aqui do hospital veterinário. Então, assim, tem sido nessa linha de conversa. Porque, e aí é fortalecer a política pública que eu defendo, né, ao mesmo tempo dar resposta a quem me elegeu, porque eu sei que se por aqui eu não estou conseguindo, eu tenho que buscar outros meios. Né? Continuo cobrando, não vou deixar de cobrar nunca ao prefeito. Mas eu sei que desse mato não sai coelho. Então, é aquela história, né? Se está difícil para os vereadores da situação, imagine para os da oposição. Então, a gente tem que buscar parcerias. E a política é isso, é feita de construções. Valéria, agradecer, deixando o tão espaço rápido. Sempre aberto. É rápido quando a conversa flui. Nossa! Deixar o espaço aberto sempre. Venha quando puder, quando quiser. E o nosso trabalho é esse, dialogar Campina Grande, dialogar a Paraíba, dialogar a política, dialogar o povo. E você tem dado esse respaldo e tem sido muito direta nas suas questões. Fique sempre à vontade quando quiser aparecer. Edson, eu te agradeço demais. Como é bom poder, numa entrevista ao vivo, que é diferente da entrevista gravada, né, que você está sempre lá fazendo a cobertura, que sai em recortes, aqui a gente tem como se aprofundar mais, se expressar. E no olho no olho, né? Exato. Poder trazer isso para a população, que muitas vezes não acompanha o dia a dia da Câmara, né? A gente sabe disso, né? Então, às vezes, tem até uma imagem deturpada, né? Daquele poder, daquele parlamentar. Ou, às vezes, é um preconceito por não conhecer, por não entender e não acompanhar, e a gente não julga, porque o dia a dia é muito difícil da população acompanhar. Mas espaços como esses, assim, são essenciais para a democracia, porque a gente pode, né, trazer à tona essas informações. Eu queria aqui só pincelar, mas de forma bem rápida, quando eu falava dos projetos de políticas públicas para a mulher, eu me estendi um pouco naquele da matrícula para mulheres, né, vítimas de violência doméstica, mas tem um que inclusive está sendo colocado em pauta para discussão, que é o que cria o selo Campina Grande pela equidade salarial, que nada mais é do que a gente conceder a empresas da iniciativa privada em Campina Grande um reconhecimento através de selos para aquelas empresas que promovem a paridade salarial entre homens e mulheres na mesma função. Que isso era para ser natural, automático. Ora, se eu trabalho na mesma coisa que Naumira Andrade, temos que ganhar igual. Não é porque Naumira é mais bonitinha, vai ganhar mais que eu, não, viu? Não tem essa, não. Mas é muito importante às isso. Às vezes é o óbvio e a empresa, e a empresa ganhar um selo, eu tô
trabalhando para construir um mundo melhor. Importante. E valorizar aquelas que já fazem. É uma forma de reconhecer aquelas que já fazem, né? Porque deveria... Uma coisa que era natural. Que era natural, mas que muitas vezes a gente sabe que na vida real não é. E a outra que é o projeto Saúde para a Mulher, que institui um sábado por mês nas unidades básicas de saúde, o projeto Saúde Mulher, para que a mulher que no dia a dia, na semana, cuida dos filhos, cuida da casa, trabalha fora, não tem como cuidar da própria saúde. Então são esses 3 eixos que a gente está buscando também, valorizando as mulheres. Muitíssimo obrigada pelo espaço, um abraço. Valéria Assunção, vereadora de Campina Grande, não é candidata a deputada federal, agora esse cavalo vai dar trabalho. Passou. Passou ainda não, que é só em julho. Um abraço a vocês, fiquem a partir de agora com o Rômulo Bomba e companhia nos bastidores da notícia. Eu volto amanhã. Amanhã é o chefe de gabinete, coordenador do PROCON. O PROCON, essa semana, foi lá no motel. Tinha mercadoria vencida. Isso é brincadeira. Até amanhã. Jovens e classe média alta, moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro. Quem são e como agiam os 5 suspeitos de participação em um estupro coletivo em Copacabana? Entre eles está um adolescente de 17 anos, apontado como responsável por atrair a vítima para o apartamento onde tudo teria acontecido. Assim que eles foram presos, novas vítimas decidiram procurar a polícia. Na grande reportagem de hoje, uma investigação exclusiva que inclui uma entrevista com o pai de um dos acusados. O que o ex-subsecretário de governo tem a dizer? E o relato carregado de emoção da mãe da adolescente responsável pela denúncia. Relatos de uma noite sem fim. Eles me bateram muito com tapas e socos. O relato daquela noite. Agora estarrece uma nação. Um crime bárbaro. Um crime de estupro coletivo contra uma adolescente de apenas 17 anos. Esses são os suspeitos. Todos moradores da Zona Sul, de classe média, média alta, estudantes com famílias estruturadas que tinham todo o futuro pela frente, mas optaram em praticar esse tipo de crime. Sinceramente, o seu filho participou de um estupro coletivo? No prédio, ninguém sabe do que aconteceu, ninguém tomou conhecimento, não houve grito, não houve pedido de socorro, não houve nada. Um caso isolado? Quantas são as vítimas? Copacabana, Rio de Janeiro. Cartão postal do Brasil. Esse é o ponto de partida de nossa investigação. O que parecia um encontro de jovens no apartamento 601, agora é tratado como um crime. Na noite de sexta-feira, uma conversa exclusiva e cercada de emoções, com a mulher que é avó e, por ter a guarda, também é chamada de mãe, pela jovem que relata ter sido abusada e agredida por um menor e 4 adultos. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei em posição fetal. Aí eu sentei e foi onde ela conseguiu me falar. E eu falei, mas vamos à delegacia. Eu falei, só que antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Você não precisa me responder se você não quiser. Eles te agrediram, te deixaram alguma marca? E quando ela suspendeu o vestido, também nesse fim de semana, um encontro com o pai de um dos acusados. Justamente o subsecretário de governo, que foi demitido depois que foram reveladas as acusações contra seu filho. Doutor José Carlos, como pai, o que significa para o senhor ter o seu filho nesta lista? E eu, minha esposa e a minha família
Não concordamos com esse acontecimento, com esse tipo de relação entre as pessoas, né? Relação sexual entre as pessoas. Se meu filho errou, ele tem que pagar. Desde que o caso foi revelado, as ações de seu filho, Vitor Simonin, de 18 anos, preso na última quarta-feira, caíram como uma bomba. Nesse exato momento, o condenado aqui, sem ter o direito constitucional de defesa, fui eu. A vítima é uma estudante de 17 anos que teria sido atraída para um encontro por outro jovem da mesma idade. Um colega de escola com quem já teve um relacionamento. O menor, ela conheceu em 2021. Muito conhecido, popular, o pegador, mais bonito, mais charmoso. De tanto frequentar festinhas juntos em 2023. Eles realmente se aproximaram e formaram laços. Ganhou confiança, inclusive, minimamente da família ali, de poder ir na porta de casa, buscar, chamar para sair e tudo mais. Né? Eles começaram a ficar cerca de 2 anos atrás e voltaram a ficar no mês do crime. E a partir dessa confiança, ele a convidou para o apartamento num contexto que a gente considera de emboscada planejada. Tudo começa com mensagens e texto trocadas pelo celular. Está em Copa? A jovem responde: estou, por quê? A resposta é seguida de um convite. Estou em um AP aqui. Estamos eu e 2 amigos. Chama alguém e vem. A vítima diz que vai ver se consegue, mas decide ir sozinha. O senhor tem consciência de que a vítima relata que jamais permitiu a participação dos outros jovens? Ela diz que está levando mais 2 amigas e o rapaz diz que está ele mais 3 pessoas, mais 3 rapazes no quarto. E daqui a pouco ela vai sozinha. Não fica muito cômodo acusar a vítima? Eu jamais vou acusar a vítima, não vou colocar essa carga nela, não. Tem certeza que o senhor perguntou para ele: filho, você cometeu isso? Ele disse que não, que foi um ato voluntário, que a menor teve relação com eles voluntariamente. Eles tentaram nos calar, né? Quem tentou calar a senhora? Por ser filhos de pessoas públicas, acharam que de repente não daria nada. Esse é o local onde o crime teria acontecido. Apartamento 601 desse prédio em Copacabana. Uma propriedade de apenas 1 quarto e 4 cômodos que pertence à família do então subsecretário de governo do Rio de Janeiro, José Carlos Simonin. Tudo teria acontecido na noite de 31 de janeiro. Nas redes sociais existem pessoas que inclusive o acusam de manter um apartamento onde o seu filho faria festas de comportamento bastante discutível. O senhor tem consciência disso? Eu não tenho consciência, nem essas pessoas não me diz nada. O apartamento pertence à família do senhor? A minha esposa e meu filho. O senhor sabia do que acontecia ali? Se eu soubesse, eu teria impedido. Nem desconfiava? Nem desconfiava. Essas imagens registram a chegada dos suspeitos ao apartamento no 6º andar. São 7h24 da noite. 1 minuto depois, a vítima sobe com o 5º suspeito. Para a polícia, é ele quem atrai a vítima. Por isso, passou a ser considerado o mentor do crime. Sua identidade será preservada por se tratar de um menor. Subindo no elevador, ele ainda sugere que aconteceria uma coisa diferente no apartamento e ela é clara em afirmar que não faria nada com ninguém, somente com ele. E quando ela entra nesse imóvel, ela vai para o quarto para se relacionar com uma pessoa que ela já conhecia, já confiava, quando o quarto foi invadido não por 2 pessoas, mas por 4 pessoas adultas que passaram a cometer toda essa barbárie contra ela. O que o seu filho admite?
admite que ela foi lá para o apartamento junto com os outros 5 meninos e eles ficaram lá juntos, ficaram lá. Ele admite relações sexuais? Sim. Admite o estupro? Não. Admite as agressões? Não. Encerramos mais um episódio do Dialogando. Até a próxima, com mais histórias e entrevistas que fazem a diferença.